Projeto, e acho que é até bom tu conversar com ele, porque daí você agenda a visita à propriedade do produtor junto com o líder do projeto, sim.
Uma sala específica. Nós na fita frente. Vai, Edmar. Bom dia. Eu mudei de culto lá com você. Tudo bem? Certo, cara. Vai precisar bastante gente para sentar ali ou? Eu não sei, cara. No caso, temos aqui. Até às 5 para as 9. É videoconferência ou foi uma palestra? É uma palestra através da videoconferência. Você pode fazer pergunta, tudo gratuito. Eu vou tomar uma aguinha e já volto aí para nós. Tá. Chegando com a gente. Nós só sempre atrás. Mas eu acho que o povo não está muito preocupado com isso. Que tecnologia, né? Estou usando o mesmo preço do ano passado, não consegui falar com o Claudio Felipe da maçã de 1,5 no projeto. 06? É 06 ou 05? 06. 06?
Como é que é? Só as novas. Só peraí. Só não quero que a gente fique aparecendo aqui com 2 gatos ligados aqui. Não, a câmera é a parte em cima. Acho que vamos ter que sentar ali para trás, mas... A não ser que nós cheguemos as mesas, nas cadeiras perto da mesa. Por aqui, né? É? O volume da gente, quanto mais perto, melhor que. Sim. Mais aqui. Você quer perguntar alguma coisa, eu tenho que ficar quietinho. Precisa de uma segunda camada ou não? Arrumar ali vai ter. Mas foi só bom, né? Aberto é aqui, nesse momento está aberto. Alguém está escutando a nossa conversa, né? Não tem a partida da frente, leva a fala. Não, você não vai para lá? Ah, é pra sentar tudo lá na frente? Senão vocês vão ler a cara dos três. É nessa aqui que é mais fofinha. Quer se esconder aí, né? Não, parece lá, né? Mas aqui é mais. Cadê? De você, bem discreta. Pra me esconder. O palestrante já tá ali. Não, ainda não. Mas Eles vai abriram, dar mais era para ser para nós, eles abriram com o estado todo, sabe? Vai ter várias salas. Tem um tijolinho desse plano. Aí é Florianópolis, né? Não sei. É. Uma mesa azul lá em Tuporanga está vazio a casa. Ali é Lages. Então o tijolinho ali é. Então tem dois, né? Em Tuporanga também. Os dois são com cadeira Na Associação dos Funcionários do Ano. Florianópolis. Mas está igual a reunião do cancro. Vamos lá para a segunda capacitação Nós escrevemos lá. das VRT, né? Só. Semana passada. Essa semana, né? Essa semana. Essa diminuiu, né? Sim, não, se vale a pena fazer isso todo ano. Os números da EPAG é bom, mas não sei se vale todo o esforço, né? Todo mundo lá. Mas se aqueles que forem lá assumir a causa, eles irradiam também. É, mas se começa a ter todo ano, começa a virar um negócio meio maçante, meio chato. E acho que o pessoal não... A estratégia ano que vem tem que ser outra. Talvez essa dos visitas. Tem que fortalecer isso aí. É que o pessoal vê uma palestra e tal, e aí já acho que já está treinado. Do ano passado já teve coisas diferentes, né? Vamos ver quem está com a gente. Opa, estamos aqui. Legal. Videira, Alceu, Tuporanga ainda não. Vai, gente. Ó. Pode pedir. Fala aí. Mas o mar não. Pode. Essa apresentação e colocar de novo ali, tá? Como é que seria? Só deixa eu ver aqui no Eduardo. Tá. Vocês sabem como fazer isso tudo. Ah, tá, que saiu, né? Aí você pode fazer as apresentações, tá?
Ah, tá. Enquanto isso, eu resolvo esse problema. Não reconhece. Tá só de antes ele não estava, mas eu sugeri para ele. Porque aquela do dia 20 lá, segundo o outro, não dá. A agenda do dia 20. Viu esse meio, um outro depois aqui. Ah, sim. Dá tempo de usar. Tem preferência. Pelo menos. Mas as lideranças aí, tipo, O Cal chegou ali. Vim por a TV. Olha o Cal calando. Olha o Cal já que. Para fazer com que a apresentação apareça aqui de novo, tá? É só tirar o cabo e colocar ele de novo. Tá? Mas tá, ela tá. Uma não vai ser engraçada? Vai. Essa aqui é do cenário. Aí depois eu passo. Não sei se o arquivo ou o link, como é que vai ser, não sei direito. Eu não preciso gravar o áudio. Tá gravando lá. Tá gravando, né? Bom dia, pessoal. Pessoal, tá ouvindo nós aí? Bom dia. São Joaquim, tudo certo? Videira, o seu, tudo certo? Chapecó, ouvindo? Esperto. Beleza, pessoal. Bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui para gravar uma videoconferência, uma palestra sobre a questão de toxicologia, tá? Agrotóxicos e o impacto da saúde das pessoas, tá? Temos o Dr. Pablo Moritz, do Centro de Informações Toxicológicas, que está ligado à Secretaria Estadual da Agricultura. O pessoal da Fruticultura e Agricultura da IPAG já teve uma palestra com eles no ano passado, no CET. O pessoal dos jovens também teve uma palestra com ele via videoconferência no início do ano. E nós estamos retomando esse trabalho, inicialmente por demanda do pessoal de São Joaquim, dos engenheiros agrônomos e da IPAG, a necessidade e a relevância do assunto, tá? Dessa questão de toxicologia, a importância do alimento seguro e os problemas do resíduo de agrotóxicos, principalmente na questão da qualidade dos alimentos, tá, pessoal? Então, essa videoconferência basicamente será uma palestra, tá? Vai ser gravada, depois nós vamos disponibilizar para vocês a gravação para que vocês possam utilizar e o trabalho de vocês de extensão, tá? Eu recomendo que vocês deixem desligado o microfone durante a palestra, mas a qualquer momento que alguém achar necessidade, pode interromper para fazer alguma pergunta, alguma sugestão. Daí abre o microfone para fazer a pergunta e enquanto está ouvindo, eu recomendo para deixar desligado o microfone para que não haja interferência, tá? Beleza? Entendido, pessoal? Podemos começar? Vamos lá, então? Pablo, temos agrônomos aí e técnicos da IPAG, né, e de parceiros aí do estado inteiro, tá? Que estão ansiosos para ter algum conhecimento aí na área de toxicologia, e repasso para você esse momento agora para você conversar com o grupo aí. Acho melhor eu centralizar a imagem. Está no centro ou tá bom? Não, tá bom. Fica no canto. Pode colocar a ficha. Bom dia a todos, pessoal. Eu vou fazer a apresentação. Vocês podem interromper no momento que quiserem para alguma pergunta. E a gente, no final, vou abrir, a gente pode discutir sem problema nenhum, tá? Vou apresentar mais ou menos uns 40 minutos. Então, eu trabalho no Centro de Informações Toxicomédico do Centro de Informações Toxicológicas de Florianópolis, ligado à Secretaria de Estado da Saúde. O nosso trabalho lá, basicamente, é estudar o que a ciência vem falando nos últimos anos sobre os efeitos da exposição a baixas doses, ou seja, a resíduos de agrotóxicos na saúde humana. Então, a gente não vai falar aqui de intoxicações agudas, tá? Exposições a altas doses,
exposições ocupacionais ou tentativas de suicídio, a gente vai falar só de exposição crônica a baixas doses, tanto do ponto de vista ocupacional, quer dizer, o produtor que lida com o agrotóxico e respira o agrotóxico, toca no agrotóxico, tanto do ponto de vista dos consumidores. Nós todos que consumimos os alimentos produzidos utilizando agrotóxicos. Então o foco de hoje é exposição a baixas doses, exposição crônica, tá? Não falaremos das exposições agudas. A gente pensando, eu queria explicar para vocês como é que os agrotóxicos afetam a nossa saúde dentro dessa exposição a baixas doses ao longo de muitos anos, né? Então, o primeiro mecanismo pelos quais eles nos afetam, eles afetam o nosso sistema nervoso. Por que isso? Porque é assim que atuam os inseticidas. Tá? Então, o primeiro mecanismo tem a ver com os inseticidas. Os inseticidas atuam no sistema nervoso dos insetos. E é por esse mesmo mecanismo que eles afetam o nosso sistema nervoso. Então, por esse mesmo mecanismo, exposição a baixas doses, cronicamente, acaba afetando o nosso sistema nervoso. Isso a gente chama de neurotoxicidade. Tá? O que a ciência sabe que provoca na gente hoje? Quais são as doenças relacionadas? Então, hoje a gente tem evidência de que a exposição a baixas doses a inseticidas provoca muitas alterações na infância, baixo peso ao nascer, malformações congênitas, provoca problemas com a memória, com a atenção, provoca autismo, está relacionado à prematuridade, está relacionado a baixo QI nas crianças e provoca problemas no adulto e no envelhecimento também, no nosso sistema nervoso. Então, exposição a baixas doses de agrotóxicos está relacionada a muito maior risco de depressão e suicídio. A doença de Parkinson está muito relacionada não só aos inseticidas, mas o paraquat tem uma relação estreita com a doença de Parkinson e vários outros agrotóxicos. E outras doenças neurológicas, como a esclerose lateral amiotrófica, que está bem relacionada. Então, basicamente, a gente matando os insetos pelo sistema nervoso deles, em baixas doses ao longo do tempo, a gente acaba afetando o nosso sistema nervoso. E quem é mais suscetível sempre são as crianças, porque o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso é a criação mais complexa da natureza que existe. E para eles tem um desenvolvimento muito rápido dentro da barriga da mãe e durante a infância. E para esse desenvolvimento ocorrer de forma correta, de forma a tudo funcionar bem, precisa de uma regulação muito importante nas substâncias químicas, nas ligações entre os neurônios. Então, os agrotóxicos interferem nisso. Eles atrapalham esse processo muito delicado que tem que acontecer dentro do útero e nos primeiros anos de vida. Mesmo baixas doses são capazes de atrapalhar esse processo. Atrapalhando esse processo, eu vou ter uma criança com problemas neurológicos. Eu vou ter uma criança com autismo, eu vou ter uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, eu vou ter uma criança com baixo QI, eu vou ter uma criança com problemas na memória. E, claro, a nossa exposição ao longo de uma vida vai afetar principalmente o nosso envelhecimento, gerando depressão, gerando doença de Parkinson, aumentando o risco dessas doenças por essa exposição ao longo da vida. Mas, sem dúvida nenhuma, a exposição na infância é a mais danosa e os danos são permanentes, ou seja, atrapalhar esse processo de conexão entre os neurônios, de equilíbrio dos neurotransmissores, que são substâncias químicas que guiam os neurônios, eu atrapalho o processo de forma definitiva. Eu não tenho mais depois, é um processo unidirecional, eu não tenho mais como reverter essas alterações, uma vez que ele foi formado de forma errada, lá dentro do útero ou na primeira infância. Tá? Então, o primeiro mecanismo que eu queria expor é esse. Principalmente os inseticidas, os organofosforados, os carbamatos, mas não só eles, outros como o paraquat, usado no Brasil ainda, banido em muitos países, mas usado no Brasil ainda,
tem esse mecanismo de neurotoxicidade importante e já bem documentado pela ciência, tá? O segundo mecanismo é carcinogenicidade, ou seja, promover câncer, aumentar a incidência de câncer, tá? Isso é comum a várias coisas do nosso ambiente. Quer dizer, a exposição excessiva ao sol causa câncer, alguns alimentos e consumo excessivo causam câncer. Então existe uma série de agressões ambientais que causam câncer. Agora, já está bem estabelecido que a exposição crônica a baixas doses dos agrotóxicos aumenta significativamente o risco de câncer. Isso mesmo para aqueles considerados de baixa toxicidade, como por exemplo o glifosato. O glifosato é considerado de baixa toxicidade, mas ele está relacionado ao aumento da incidência de principalmente dois tipos de câncer. Os agrotóxicos, em geral, eles aumentam muito a incidência de principalmente dois tipos de câncer, que são os linfomas e as leucemias. Então, basicamente, câncer da medula óssea, a proliferação anormal de células da medula óssea, causando os vários tipos de leucemia, e a proliferação anormal do sistema linfático, né? dos gânglios, do baço, que provocam os linfomas. Tá? Então, principalmente, a exposição crônica a agrotóxicos aumenta significativamente o risco dessas doenças. Existem outros tipos de câncer que são causados por agrotóxicos, mas não diretamente, que são todos aqueles mediados por hormônios. Então, os cânceres mediados por hormônios, câncer de mama, de próstata, de testículo, de ovários, eles também são provocados pela exposição crônica a agrotóxicos, mas pelo terceiro mecanismo importante, que é bagunçar o nosso sistema endócrino. Então, a gente, eu estava falando para vocês que nosso sistema neurológico é extremamente complexo e, sendo assim, extremamente frágil a interferências pequenas que provocam grandes alterações. Da mesma maneira, o nosso sistema endócrino é muito frágil. Não porque ele seja complexo, mas por uma característica especial dos hormônios. É que os hormônios atuam em muito baixa dose. Então, os hormônios são substâncias que o nosso corpo secreta, várias glândulas do nosso corpo secretam, que regulam uma enormidade de funções do nosso corpo e que tem essa característica de atuar em muito baixa dose. É por isso que existem várias substâncias químicas que bagunçam os nossos hormônios. E bagunçando os nossos hormônios, eu vou ter uma série de doenças. Isso não é privilégio dos agrotóxicos. Várias substâncias químicas no ambiente que a gente tem utilizado fazem isso, mas a gente vai falar hoje especialmente da questão dos agrotóxicos. Então, o disruptor endócrino é aquela substância que o nosso corpo interpreta como um hormônio, ou que bagunça a resposta do nosso corpo aos hormônios. Os hormônios estão ligados com inúmeras funções. Sim. Pessoal, desculpa uma pausa aí. Tem alguém com o microfone ligado, tá? Quem tiver, por favor, desligar, tá? Tá interferindo o som de outras pessoas, tá bom? Só ligue para fazer perguntas. Pode continuar agora. Então, os hormônios, essa figura mostra em quantos órgãos ou quantas funções do nosso corpo dependem dessa regulação dos hormônios. Uma regulação muito fina, muito intrincada. E várias substâncias químicas, não só os agrotóxicos, como eu falei, eles alteram essas funções. E, novamente, assim como do ponto de vista neurológico, o período de maior vulnerabilidade é a infância, de novo, a maior vulnerabilidade a alterações hormonais é a infância. Quer dizer, porque é o período em que a gente tem grandes modificações, tanto dentro do útero da mãe,
quanto na primeira infância e aqui também na adolescência, porque a adolescência também é uma época de grandes alterações hormonais. Então essas são essas janelas críticas do nosso desenvolvimento. Isso quer dizer que se eu tiver um hormônio na concentração errada, e isso são, como eu falei, concentrações muito baixas, na época que eu vou diferenciar alguma coisa no meu desenvolvimento, que eu preciso daquele hormônio em dose um pouquinho mais alta, eu posso provocar alterações para o resto da vida, durante o desenvolvimento. Então é por isso que nós somos tão frágeis a esse contato com substâncias químicas, em especial os agrotóxicos, especialmente durante esses períodos. Então, a gestante é extremamente, para o feto, é extremamente vulnerável às exposições da gestante, às exposições que a criança vai ter na primeira infância e às exposições principalmente na adolescência. Claro que não são só esses períodos. Se eu me exponho a uma substância química que altera um hormônio meu ao longo da vida toda, mesmo na vida adulta, eu também posso ter e vou ter maior incidência de doenças, tá? Então, mas qual é a dificuldade, né? Por que se demorou tanto tempo para chegar a essa conclusão e por que é tão difícil tomar decisões no sentido de mudar a forma como a gente se expõe a essas substâncias ou de prevenir essas doenças? Primeiro porque demora muito, quer dizer, eu me exponho na barriga da minha mãe e eu só vou ter doença quando eu sou adulto. Eu me exponho a agrotóxicos na vida quando eu estou no útero da minha mãe e eu vou ter um câncer relacionado a hormônios ou eu vou ter uma doença da tireoide só quando eu tiver 30 ou 40 anos de idade. Então isso dificulta e por isso demora-se tanto tempo para encontrar essas informações e para provar isso. E daí, a partir disso, tomar decisões em políticas públicas de mudar o jeito que a gente produz o alimento. Então, o período de latência entre a exposição e a manifestação é muito longo. Todas as doenças em que isso acontece, a comprovação ou a mudança em termos de política pública daquela exposição para prevenção demora muito tempo. Como eu falei, a gente não tem só a carga dos agrotóxicos em relação a isso, a gente tem toda a carga de toda a indústria química que a gente recebe hoje. Então, as garrafas de policarbonato, que é aquele plástico duro e transparente, toda a exposição a cosméticos, a protetores solares, shampoos, aos conservantes, aos plastificantes, das várias substâncias que a gente usa no dia a dia, a gente está exposto de múltiplas formas aos conservantes dos alimentos, aos enlatados, porque as latas recebem uma camada de resina epóxi por dentro. Então, quando a gente soma tudo isso aos agrotóxicos, a gente tem uma exposição muito importante. A gente, aqui nesse mecanismo, alteração hormonal, a gente foge daquele conceito básico da toxicologia, que é quanto maior a dose, o que faz o veneno é a dose. Ou seja, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Eu só vou ter toxicidade se eu tiver dose alta. Nesse caso, essa regra não vale. Quer dizer, eu não tenho... a doença não vai depender da dose. A doença vai depender se eu fui exposto num período crítico de desenvolvimento, mesmo a doses muito baixas. Então, essa é uma dose de resposta, uma relação dose-resposta peculiar das substâncias químicas e os agrotóxicos entram nisso. Quer dizer, eu vou ter doença não por causa de dose, mas por causa da hora da exposição. Então, esses efeitos basicamente mexem com hormônios. E o maior problema é sempre essa sobreestimulação dos estrogênios. Então, o efeito estrogênico é o mais importante. Também há efeito antiandrogênico, também há efeito tireoidiano e alguns outros. Mas a gente se expondo a pequenas doses de agrotóxicos, consumindo alimentos com resíduos, consumindo água com resíduos, ou respirando o ar em regiões de produção, é como se a gente tomasse pequenas doses de estrogênio todos os dias. E estrogênio em excesso causa câncer de mama,
causa câncer de útero, causa câncer de ovários, causa impotência nos homens, e daí vem todas as doenças relacionadas a esse descontrole hormonal. E são muitas elas. A obesidade também está relacionada a isso, porque excesso de hormônio causa obesidade. O diabetes, excesso de hormônios causa diabetes. A infertilidade, que tem sido cada vez mais encontrada na população, tanto masculina como feminina. O câncer de mama, que é o câncer que cresce paulatinamente, todos os anos a incidência cresce. Esse é o único câncer que a gente observa esse aumento na incidência progressivo na humanidade. Um dos fatores relacionados a isso é esse excesso de estimulação química, que atua como se fosse um hormônio no nosso corpo. E aí todos os outros cânceres relacionados a hormônios, próstata nos homens, testículos e ovários, a puberdade precoce, né, as meninas ficando mocinhas cada vez mais precocemente, e algumas alterações congênitas, dificuldade na amamentação, endometriose nas mulheres, miomas uterinos, impotência nos homens, disfunção de tireoide, né? A tireoide, é difícil encontrar uma pessoa com a tireoide funcionando bem, que não tenha já tirado a tireoide, ou que não tome remédio para hipotireoidismo. Uma das causas disso, sem dúvida nenhuma, é essa exposição a produtos químicos ao longo da vida. A exposição a essas substâncias que alteram os hormônios causam alterações no comportamento sexual. Quer dizer, não é só na questão de se isso vai provocar malformações em que os testículos não funcionam, ou que os ovários não funcionam, e essas malformações são grosseiras e vão provocar doença visível. Não, às vezes o problema é só comportamental, porque a pessoa foi exposta àquela dose errada de hormônios naquele período da vida dentro da barriga da mãe ou na primeira infância, e isso altera definitivamente, aquele banho de hormônio errado altera definitivamente o comportamento sexual da pessoa para o resto da vida. Então, isso tem provocado grandes alterações hoje em termos de comportamento sexual. E a neurotoxicidade, a formação dos neurônios também depende de hormônios, muito. E isso também, então, o sistema nervoso é afetado de duas vias. Uma via direta, pelos agrotóxicos, e uma via indireta, pela desregulação dos nossos hormônios, por essas substâncias químicas, volto a dizer, mesmo em doses muito baixas. Então, nesse caso, não é a dose que faz o veneno, é a época em que a pessoa é exposta. E um quarto mecanismo, o último mecanismo que eu queria discutir com vocês, é esse da alteração da nossa flora. A nossa saúde depende muito mais da saúde dos micro-organismos que vivem com a gente, que são a maioria, nós somos minoria. No nosso corpo, somente 10% das células são nossas. 90% das células presentes dentro do nosso intestino, na nossa pele, no nosso sistema respiratório, são micro-organismos. E essa flora se descobriu que essa flora que nos compõe tem um papel crucial na nossa saúde. E os agrotóxicos alteram essa flora. Então, a importância disso vem sendo descoberta agora, nos últimos anos, e foi capa de todas as revistas mais importantes do mundo inteiro, inclusive de economia, porque isso muda o entendimento em relação ao uso de antibióticos, em nós mesmos, porque quanto mais, pior. Em relação aos usos de antibióticos na criação dos alimentos, na criação de animais, porque isso acaba na gente através dos produtos derivados dos animais e dos produtos químicos em geral. E muitos agrotóxicos atuam como antibióticos. Um exemplo é o glifosato. O glifosato, no nosso intestino, ele é um antibiótico. Inclusive, ele foi patenteado pela Monsanto como antibiótico. Mas não chegou a ser comercializado com esse fim. Mas ele é um antibiótico. Então, pequenas doses de antibiótico no dia a dia não nos fazem bem.
de maneira nenhuma. Eles vão selecionar as bactérias patogênicas, que são aquelas mais resistentes, que acabam encontrando, se eu mato as boas bactérias do meu intestino, eu permito que as mais agressivas proliferem por falta de competição, por falta de concorrência. E aí eu tenho doenças, e aí eu tenho bactérias multiresistentes, e aí eu tenho uma era em que os antibióticos já não funcionam muito bem, em que se eu parar dentro de um hospital por alguma doença, por algum acidente, eu tenho uma chance grande de sair com uma bactéria que não responde a antibiótico nenhum, e de ter uma infecção lá dentro, porque a minha imunidade vai estar comprometida pela doença, de ter uma infecção grave por uma bactéria dessas novas que a gente criou, porque a gente vem usando de forma abusiva antibióticos nos humanos, nos animais, né? A maior parte dos antibióticos, da produção de antibióticos do mundo não é para humanos, é para a criação, e o efeito antibiótico dos agrotóxicos na nossa flora. Tá? Então esse também é um mecanismo importante e que vem sendo muito discutido ultimamente. Então são esses 4 mecanismos que são os mais importantes e que geram essa lista de doenças. Então, se vocês perguntarem para o Centro de Informações Toxicológicas hoje, o que existe comprovação que se eu me expuser ao longo da minha vida a pequenas doses, resíduos da água que eu bebo, resíduos no ar que eu respiro, resíduos nos alimentos que eu consumo, claro que pior ainda a situação do produtor, que está lá tocando naquilo, respirando aquilo no dia a dia, com resíduos nas roupas. Muito pior, claro, essa situação. Mas que doenças eu posso ter se eu me expuser ao longo da vida? Essa é a lista de doenças. O primeiro quadrado, vermelho, está relacionado à neurotoxicidade. Então, meu sistema neurológico é extremamente frágil. O primeiro desenvolvimento dele é frágil, e o bom funcionamento dele ao longo da vida também é frágil. E eu não posso pensar que eu vou pulverizar uma carga enorme de inseticidas para produzir alimento e eu vou afetar só os insetos. De forma nenhuma. Eu vou afetar o órgão mais complexo que a natureza criou, que é o cérebro humano. E nas crianças esse processo é irreversível. Ele causa alterações para a vida. Autismo é alteração para a vida. Déficit de atenção é alteração para a vida. Depressão tem sido cada vez diagnosticada mais cedo, alteração para a vida. Tá? O quadradinho verde está relacionado ao câncer, né? Produtos químicos em geral causam câncer, não só agrotóxicos, principalmente linfomas e leucemias. O quadradinho escuro está relacionado à desregulação dos hormônios, como eu falei, e aí é grave porque isso não depende da dose, só depende de se expor na época, em um período crítico do desenvolvimento do sistema endócrino. E o quadrado azul último se refere às doenças neurológicas que afetam o nosso envelhecimento, aumentando o risco de doença de Parkinson, de depressão, principalmente ao longo do nosso envelhecimento. Então, aquelas questões que foram levantadas no início do movimento ambientalista pela bióloga Rachel Carson, que escreveu aquele livro A Primavera Silenciosa, todo mundo conhece, que foi o marco inicial do movimento ambientalista, que deu origem à criação da Agência de Proteção Ambiental Americana. Em 1968, ela escreveu no livro coisas que, se a gente olhar para 1968, a gente pensa, em 2017 a gente deve ter aprendido a lição, né? E a gente olha que a gente não aprendeu a lição, que aquilo que ela escreveu naquela época, como todas as formas de vida são muito mais semelhantes do que diferentes, ou seja, eu não posso afetar uma sem afetar outra, porque a biologia é muito mais semelhante do que diferente. O que vai bagunçar o sistema neurológico de um, vai bagunçar o de outro. O que vai bagunçar o sistema endócrino, os hormônios de um, vai bagunçar no outro. O nosso corpo é extremamente permeável. A gente tem a ilusão de que na nossa pele não entra nada, de que pela nossa respiração não entra nada,
de que o que a gente come, o nosso corpo dá conta de eliminar o que é ruim e só absorver o que é bom, e não é nada disso. Nós somos extremamente permeáveis, então até a água do banho, hoje em alguns locais, dependendo no mundo, estou falando no mundo, até a água do banho que toca na nossa pele está sendo fonte de contaminação, porque ela tem resíduos de agrotóxicos. Então, em alguns lugares, e o tratamento que é dado para a água é um tratamento bom para tirar micro-organismos, para não causar diarreia nas pessoas coliformes fecais, mas não é, de modo geral, um tratamento para tirar resíduos químicos em baixas doses. E em alguns lugares o banho virou uma fonte de contaminação. Tá? A gente passou a produzir alimento baseado na utilização intensiva de produtos químicos. Né? E a gente está bombardeando a superfície da Terra com esses produtos químicos e com a ilusão também de que eles vão evaporar, que eles vão desaparecer, que a gente pode fazer isso e que não vai ter consequências. E o que a ciência está mostrando, ciência séria, é que não é bem assim. Isso tudo tem consequências e nos afeta, né? Ela dizia que essas substâncias não podem ser chamadas de pesticidas, né? Agrotóxico é um termo bom, porque é um tóxico, né? Elas deveriam ser chamadas de biocidas, porque matam a vida como um todo. Como eu falei, a biologia, ou o controle da vida, é muito mais parecido entre as espécies, mesmo espécies muito diferentes, né? Entre um inseto e o ser humano, a biologia química é muito parecida, muito mais parecida do que diferente. A gente coloca essas substâncias, ela falava no livro dela, lá na década de 60, que a gente coloca essas substâncias extremamente potentes nas mãos de pessoas totalmente ignorantes em relação aos riscos disso, né? E pior, a gente vende a ideia de que isso não tem problema, que isso não vai afetar em nada a saúde de ninguém. E a gente submete a população, assim como a gente que eu digo a humanidade, assim como a humanidade já fez várias vezes, a gente submete a população inteira, de continentes inteiros, ou do globo inteiro, a uma experiência com substâncias químicas, para depois de algumas décadas chegar à conclusão de que aquilo causa problema e de que aquilo tem que ser resolvido, né? Eu vou colocar uns exemplos de como a gente já fez isso e de como a gente não aprendeu a lição ainda e continua fazendo isso, né? Por que a gente faz isso? A gente deixa essas substâncias químicas serem usadas de forma ampla. É incrível, mas a gente faz isso sem nenhuma investigação, ou com muito pouca investigação dos efeitos disso sobre o solo, sobre a água, sobre os vegetais, sobre os animais. Ou a gente confia nos estudos feitos por quem tem interesse no uso dessas substâncias, e a gente só depois de décadas é que a gente vai colher os frutos disso e vai chegar à conclusão de que aquilo foi um erro, né? Então a gente não aprendeu o princípio da precaução, e a gente continua fazendo. Já na década de 60 isso era alertado, isso continua sendo alertado, e a gente continua ignorando o princípio da precaução, que é testar primeiro, esperar anos para poder, como eu falei, esses efeitos levam às vezes anos ou décadas para a gente perceber eles. E é por isso que só agora a ciência está mostrando esses resultados, né? Então a gente vem se preocupando, alguns países mais, outros menos, com como se está produzindo alimento. A gente tem resultados assim nada animadores. A gente vinha acompanhando aqueles relatórios da Anvisa que foram publicados até 2011, mostrando que até 2011 eles mostravam mais ou menos isso, 1/3 das amostras de alimentos tinham resíduos acima do que era permitido, ou de produtos proibidos, né? 1/3 tinha resíduo, mas era dentro do que se considera normal, ou dentro do que se considera aceitável. Só que aí tem um problema, porque o que se considerava aceitável se viu como, no caso da desregulação hormonal,
que mesmo dentro daquele limite considerado aceitável, aquilo vai trazer consequências à saúde no longo prazo, dependendo da fase de desenvolvimento do corpo humano que a pessoa é exposta, né? Então, mesmo esse 1/3 que tenha resíduo dentro do aceitável é problemático. E só 1/3 não tinha resíduo, até o último relatório, né? Até o último relatório, 2012, aí a Anvisa silenciou-se, 2013, 2014, 2015, até que veio o último relatório, 2016, e foi um relatório assim que quem trabalha com toxicologia ficou muito assustado com o relatório, porque era um relatório totalmente voltado à intoxicação aguda. Então eles deram ênfase só a o quanto de alimento tem agrotóxico suficiente para provocar sintomas dentro de 24 horas. Isso chocou quem trabalha com toxicologia, porque para ter... É claro que a grande maioria dos alimentos não vai ter quantidade suficiente de agrotóxico para causar uma intoxicação aguda, para causar sintomas em 24 horas, porque tem que ser muito agrotóxico para causar isso, né? E toda a parte de toxicidade crônica, de câncer, de desregulação endócrina, de alterações neurológicas, foi ignorada pela Anvisa. Mas mesmo assim, a gente analisando as amostras ao longo do país, e isso é diferente de Santa Catarina, tá? Santa Catarina está fazendo um trabalho excelente de monitoração e tem dados que são menos ruins em relação ao resto do país, mas esses são os dados do país, em que 40% do arroz tem resíduo de agrotóxicos, 33 diferentes. 60% do feijão tem 45, resíduo de 45. Não estou falando se o resíduo é acima do limite aceitável hoje ou não, tá? Só estou falando que a maior parte do alimento tem resíduo. 88% da maçã tem resíduo, 70% do mamão tem resíduo e assim vai. Então, são dados alarmantes quando a gente pensa nesses efeitos crônicos, nesses efeitos de longo prazo, né? E a gente não pode deixar de falar sempre no agrotóxico mais usado no mundo, o campeão de todos, né? Que é o glifosato, que é o herbicida em que essa diferença de consumo que está ali colocada, ele é consumido 10 vezes mais do que qualquer outro, se dá principalmente porque a gente baseou toda a produção de alimento no mundo, pelo menos no mundo ocidental, nos grãos transgênicos, que são grãos preparados para receber altas cargas do glifosato, né? Na transgenia para o veneno, na transgenia para o agrotóxico. Então, por isso, o uso é cada vez maior e o uso em Santa Catarina é muito grande. E o que se tem é que em relação e outro motivo do uso ser cada vez maior é que as ervas daninhas vão adquirindo resistência e se vai usando cada vez mais frequentemente, a ponto como a soja e o milho dominam toda a cadeia de produção de alimentos, são a base de toda a cadeia de produção de alimentos. A utilização desse produto tem sido tão em larga escala, né, na América do Norte, na América do Sul. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e é o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, né? Então, isso passou a ser um poluente, passou a ser um poluente global. Ele é encontrado no globo. Por causa desse uso intensivo desde o advento. E se vem estudando os efeitos disso, porque da mesma forma do que aconteceu com vários outros produtos, como por exemplo o DDT, que é banido em todo o mundo ocidental, só é permitido ainda, só é usado ainda em algumas regiões em que a malária, em que eles acham que o DDT é menos ruim que a malária, em países bem pouco desenvolvidos, mas o mundo em desenvolvimento baniu completamente o DDT. Da mesma maneira, no início se dizia, ele não é tóxico, não há problema nenhum, vamos usar como a gente quiser. Da mesma maneira se vem falando sobre o glifosato, se vem usando em larguíssima escala, está na base e está contaminando o ambiente todo. E o que se vem falando dele, e que vale para todos os agrotóxicos,
é essa questão dos componentes inertes e confidenciais. Todos os agrotóxicos são uma mistura de substâncias químicas. E eles têm não só o componente ativo, que é aquele declarado, como alguns componentes não declarados, confidenciais, que são usados por uma variedade de razões. São produtos químicos para facilitar a penetração na membrana celular de insetos e vegetais, para melhorar a estabilidade no ambiente, uma série de funções. E esses muitas vezes são confidenciais e considerados, declarados inertes pela indústria, e se viu que na verdade eles não têm nada de inertes, que são potentes desreguladores endócrinos, são neurotoxinas, são coisas que aumentam o efeito tóxico dos agrotóxicos e não são declarados. O uso, como eu falei, está tão importante que a contaminação da água passa a ser um problema. Em alguns lugares o banho, como eu falei, virou uma fonte de contaminação. Esse aqui foi o maior estudo sobre contaminação das águas. E vejam, isso aqui só se refere a inseticidas. Eles só estão analisando inseticidas, eles não estão dosando herbicidas. Se compilasse tudo junto, os números seriam muito maiores. Mas só considerando inseticidas, 68% das amostras de água em 73 países, quase 70% das amostras de água estavam com níveis de inseticida acima do legalmente permitido. Tá? Então isso é uma coisa assim, é o que a gente está fazendo em termos de produção de alimento, é isso aí, né? Será que a água da onde a gente capta aqui no estado está sendo contaminada também? Será que a gente está tendo esse problema? A gente está verificando isso adequadamente? Essa é uma pergunta a ser respondida, né? Porque essa figura ilustra bem para onde vai tudo, quer dizer, a gente bombardeia a superfície, ali mostra não só agrotóxicos, mas os outros produtos químicos da indústria, todos, né? Bombardeia a superfície, isso vai para o solo, vai para a água e volta para a gente, sempre, né? E a gente esquece também de toda a cadeia de vida, né? Da produção de vida, da vida do solo, da saúde do solo, dos micro-organismos, dos insetos, da polinização, de toda a vida marinha, e de como essa contaminação de toda a cadeia, quer dizer, o neurotóxico para o inseto é neurotóxico para o camarão, é neurotóxico para o peixe, é neurotóxico para os anfíbios. A bagunça endocrinológica vai afetar toda a cadeia e a sustentabilidade do planeta, né? Então a gente se acha isolado, mas a gente é parte desse sistema, e quando alguma coisa funciona mal nesse sistema, todos nós sofremos. Ainda falando do glifosato, a meia-vida que foi declarada pela indústria se viu que é muito maior no ambiente, e dependendo da composição do solo, pode ser de até 1 ano. E os resíduos, o fato dessa utilização ter sido tão intensiva nos últimos anos, faz com que os resíduos estejam presentes não mais só no alimento in natura, né? Mas também nos alimentos processados. Então se tem visto níveis de resíduos cada vez maiores nos alimentos processados à base dos grãos que utilizaram o produto, né? Inclusive a cerveja, um estudo publicado na Alemanha sobre várias marcas de cerveja, muitas delas tinham resíduos de herbicidas e resíduos de glifosato. E essas práticas também modernas, se fala muito principalmente de dessecação pré-colheita, né? De utilização de herbicidas logo antes da colheita para secar os grãos e acelerar a maturação e homogeneizar os grãos, facilitar a colheita. Isso coloca o produto dentro do vegetal poucas semanas antes de chegar na nossa mesa, praticamente, né? Então isso aumenta a exposição cada vez mais, e a gente continua com a ilusão de que isso não tem problema, que não é tóxico, que vai... Então, e aí os efeitos vão aparecendo no longo prazo, né? Isso é um mapa nos Estados Unidos da emergência de ervas daninhas, chamadas daninhas, resistentes ao glifosato, que é um dos motores da utilização em cada vez mais larga escala
e da utilização agora de múltiplos herbicidas, porque só o glifosato já não funciona, e aí é desse ciclo vicioso, né? A gente decide produzir alimento dessa maneira, a natureza vai dando volta e a gente vai usando cada vez. Será que usar cada vez mais produto químico é a saída? Será que essa é a melhor? Então a gente tem que ver os impactos na saúde para poder tomar essa decisão, né? E, como eu falei, esse livro, isso aqui é um livro da Comunidade Europeia, da Agência Ambiental Europeia. É um livro que analisa a história, que analisa isso que a gente está fazendo hoje, a gente já fez no passado, e eles mostram exemplos muito interessantes, como o que a gente fez com o chumbo na gasolina, né? A gente permitiu o uso de chumbo na gasolina durante décadas, porque era um bom aditivo para os motores, para a performance dos motores, e a indústria dizia que era perfeitamente seguro. E depois de algumas décadas se descobriu que aquelas pequenas quantidades de chumbo no ar que a gente respira eram extremamente neurotóxicas, né? Assim como as pequenas quantidades de agrotóxicos são neurotóxicas, o chumbo foi banido do uso nos combustíveis, mas depois de 40 ou 50 décadas de pessoas respirando pequenas quantidades de chumbo e nascendo com baixo QI, com depressão, com alterações neurológicas, e quem pagou o pato, digamos assim, quem pagou as consequências foi somente a população. A indústria que usou isso não teve absolutamente nenhuma consequência, só parar de adicionar chumbo à gasolina, né? E eles colocam assim outras coisas atuais, como o uso do bisfenol A, que é a resina a resina de policarbonato que a gente está usando para tudo, basicamente, e sobre o DDT, como o que aconteceu com o DDT, né, que é da mesma maneira, era a 7ª maravilha do mundo para matar insetos, e que é seguro quando se viu que ele é um extremamente potente desregulador endócrino. E se baniu. Então, da mesma maneira, só que tudo isso depois de décadas de uso, sem estudo prévio, sem avaliar com seriedade as consequências antes, expondo a população do mundo inteiro a isso, colhendo as consequências negativas depois e sem uma reparação por parte de quem provocou aquilo. Então, essa história antiga, a gente já fez isso e a gente continua fazendo. Só que, atualmente, o tamanho do estrago disso está aparecendo agora. Nos últimos anos, esses estudos que eu estou trazendo são alguns que mostram o tamanho do estrago que isso está fazendo. Então, eles colocam bem a questão da gente repensar se não é hora de aprender as lições do passado e de a gente modificar essas questões e pensar melhor em como produzir alimento, porque as evidências dos estragos estão aí e são as coisas que eu estou apresentando para vocês, né? E é interessante, isso não é da minha especialidade, mas quando a gente começa a estudar os efeitos disso, os efeitos na saúde, a gente passa a estudar, a enxergar as pessoas falando de que paralelamente a toda essa evolução química dessa agricultura industrial, né, houve ao longo das últimas décadas também toda uma evolução da ciência agroecológica. E eu não sou de forma nenhuma capacitado a falar isso, mas quem publica sobre isso publica que é plenamente possível produzir alimento de outra maneira, com a mesma eficiência, né? Esse é um dado interessante da a Academia de Ciência Americana, que é um órgão muito grande. Ela fez a revisão sobre os efeitos dos transgênicos, sobre a introdução dos transgênicos e a eficiência da produção de alimento. E a Academia de Ciência Americana fala claramente, não houve aumento de produção, aumento da taxa de produção de grãos desde a introdução dos transgênicos. Não houve alteração na taxa de crescimento da produção com a introdução dos transgênicos. E a ciência agroecológica diz, pelo menos assim, é possível produzir alimento sem lançar mão dessa carga
de produtos químicos que têm todas essas consequências que a gente está estudando. E volto a dizer, isso não é da minha especialidade, mas a gente está aqui, né, isso é o que a IPAGRE faz bem, e para alertar e para pensar junto, né? Para pensar, porque a gente precisa de uma razão para mudar de caminho, né? E eu acho que as razões para mudar de caminho estão bem evidentes hoje, se a gente analisar a ciência séria, ciência não comprometida, né? E essa é a ideia aqui. E, de novo, a gente deve pensar isso tudo, essa mudança de modo de produção de alimento, muito mais pelas crianças do que por nós mesmos, né? Porque esses são os seres mais frágeis, então a gente deve olhar para elas e imaginar um cérebro em franco desenvolvimento, em rápido desenvolvimento, precisando de uma série de substâncias químicas muito bem reguladas, muito bem equilibradas, e a gente deve pensar em todos os produtos químicos afetando esse desenvolvimento, e a gente deve olhar para eles e imaginar aqueles momentos do desenvolvimento em que eles ganham um banho de um hormônio de outro para poder a gente executar, o corpo da gente se diferenciar para executar uma das funções primordiais para a manutenção da vida, que é a reprodução. E a reprodução da espécie é fundamental na manutenção da vida. E isso precisa de regulação hormonal precisa. E esses produtos químicos estão alterando essa regulação hormonal precisa e estão matando as pessoas, não só provocando infertilidade, mas matando de câncer de mama, matando de doença de tireoide, etc, etc. Tá? Então, a ideia que eu queria passar era essa. Todas essas informações que eu estou passando são baseadas em levantamentos da literatura dos últimos anos. Elas estão disponíveis no site do Centro de Informações Toxicológicas, que tem um atendimento 24 horas, mesmo para as questões crônicas, mesmo para as dúvidas, e tem toda essa compilação dos últimos estudos e das informações disponível no site. O site está em melhorias, mas já tem todas essas informações disponíveis ali. Agora, também acontece que essas informações estão brotando com uma rapidez incrível. Então, a gente passa um mês sem olhar o que foi publicado de novo em termos de consequências à saúde, um mês depois já tem coisa nova, já tem coisa diferente, já tem mais evidências e sempre suportando sempre ampliando aquilo que se achava e aquelas coisas que já desde a década de 60 se falava e se publicava. Queria agradecer a atenção de todos. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre isso e queria abrir para discussão, né? Para a gente, se vocês quiserem discutir alguma questão prática, para a gente poder conversar e ampliar aí o conhecimento. Obrigado. Obrigado, Dr. Pablo, pela excelente palestra. Eu acredito que para nós, né, trabalhando com agricultura, isso é fundamental importância essas informações para que a gente saiba as consequências daquilo que está se trabalhando em termos de agrotóxico. O Pablo comentou que não tem muito conhecimento da parte agronômica, mas pelo que eu percebi na apresentação, tem mais que muitos colegas nossos agrônomos em algumas áreas específicas, tá, pessoal? É o seguinte, agora a gente abre para perguntas, tá? Acho que quem se manifestar a favor, pelo menos o nome e a região que está sediado aqui, daí abre o microfone, fazer a pergunta e depois fecha para ouvir a resposta do Pablo, tá, pessoal? A palavra está aberta. Bom dia, Sérgio, Pablo. Eu gostaria de perguntar qual é a disponibilidade do Pablo para estar participando nas regiões e estar ministrando essa palestra para outras pessoas, agricultores ou técnicos, alguns outros eventos. E como que a gente faz contato? Na medida do possível, a gente tenta atender as várias regiões do Estado. E a questão de deslocamento é muitas vezes um problema, mas a gente tenta. Então, agendando com antecedência, a gente pode conseguir. E outra coisa que a gente busca sempre é usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, a ideia dessas aulas é elas estarem gravadas e disponíveis
e para uso, né, ou de teleconferências também, então, mas o contato é pelo site mesmo, existe um e-mail ali naquele site que pode ser usado, ou o próprio telefone, e a gente com antecedência, se programando, a gente consegue, dependendo da circunstância, atender as regiões mais distantes também. Sérgio, bom dia. Bom dia. Bem, primeiro aqui gostaria de agradecer assim, o teu empenho, Sérgio, em realizar essa videoconferência. A gente teve aquele evento aqui em São Joaquim, que infelizmente o Dr. Pablo não pôde se fazer presente, mas dizer que está contemplado aqui, estamos buscando algumas mudanças de atitude, porque nossos municípios aqui têm uma utilização grande de agrotóxicos, né? Um pouco por necessidade, mas também o critério de utilização em algumas situações aí não tem sido, tem regredido, porque nós regredimos em relação ao sistema de produção integrada de maçãs. Então nós temos que resgatar isso, porque os problemas estão latentes, como o doutor muito bem explicou. Parabéns, doutor Pablo, muito obrigado também por essa oportunidade dessa videoconferência hoje. Estamos aqui num público aí de 1/3 do público que participou naquele dia, né? E assim, Sérgio, nós temos que multiplicar isso aí de alguma forma e continuar trabalhando forte nessa questão. Uma sugestão teria, sim, vai ser difícil o doutor estar participando no estado todo, né? Mas talvez a gente planejar alguns eventos grandes, né? Ou essa apresentação ser inserida dentro de eventos grandes que tem pelo estado todo, que a EPAG promove. Um exemplo é o Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado e o próprio Enfrute, né? Fruta é saúde, não pode ser um produto que está indo contrário à saúde, né? Então, temos uma produção de maçã em algumas situações que corresponde a isso, a um produto saudável, mas a gente está preocupado com algum retrocesso no sistema produtivo que a gente percebe que está ocorrendo. Obrigado. Isso aí. Só um comentáriozinho. Isso que tu falasse, fruta é saúde, a profundidade disso a gente costuma não compreender bem, porque um dos grandes males das doenças atuais, de todas essas doenças que vem nos acometendo, é essa exposição a produtos químicos, né? E um outro grande mal foi a mudança no que a gente come. Então a gente parou de comer verdura, fruta e está comendo basicamente alimento processado, e isso também está nos matando. E a nossa saúde, ela realmente depende demais do consumo de frutas e verduras. A nossa saúde depende demais disso. Não adianta nada, se eu parar de comer essas coisas e começar, porque com medo dos agrotóxicos, e começar a comer comida processada, eu vou morrer, não estou exagerando, eu vou morrer mais cedo, eu vou ter mais câncer, eu vou ter mais doença cardiovascular, simplesmente porque eu estou comendo comida processada. Então isso aí é muito importante. Eu não posso envenenar o meu remédio. Eu preciso das frutas e verduras, a minha saúde depende disso, o meu microbioma depende disso, porque o principal alimento das bactérias, que representam 80% do meu corpo, é fibra. A fibra é o nutriente principal, provavelmente, porque nosso microbioma depende dela, e a gente não pode realmente envenenar o nosso remédio. Fruta e verdura é remédio, a saúde depende disso demais, e a gente não pode a gente tem que pensar dessa maneira. Isso é muito importante realmente. Obrigado, Marlon. Essas contribuições são importantes. Realmente, agora no segundo semestre, quando a gente pensar em planejamento para os próximos 4 anos, nós temos que inserir esse assunto e outros assuntos afins realmente no nosso trabalho, tá? Mais algum questionamento, pessoal? Sérgio. Bom dia. Bom dia. Aqui é Paulo, aqui da estação de Tuporanga. Eu
só gostaria se o doutor tem assim, informações de trabalhos, eu já vi que tem na UNB, né? Trabalhos assim, de pesquisa da dieta básica do brasileiro com o mix, contabilizando o mix de resíduos na alimentação depois de processado o alimento. Eles têm feito isso no restaurante universitário lá do UNB e também simulado a alimentação normal do brasileiro e pego o alimento disponível no comércio, né? E medido os resíduos que fica depois da comida processada. Gostaria de, se o doutor conhece trabalhos nessa linha, para fazer algum comentário. Não, eu não conheço trabalho no Brasil nessa linha, eu conheço só a literatura mundial, principalmente da Europa. A Europa se preocupa muito mais com resíduo improcessado do que qualquer outro lugar. Eles fazem os estudos principais, eles mostram cada vez mais resíduos de variedades de produtos diferentes e em quantidades diferentes. Na Europa, eles têm uma postura bem diferente em relação ao mundo ocidental, de coibir ao máximo o uso desses produtos químicos. Eles respeitam muito mais o princípio da precaução e são muito mais restritivos do que os Estados Unidos e do que o Brasil seguiu o caminho nos últimos anos. E agora, estudos de resíduos são difíceis, são caros, extremamente caros para algumas substâncias, né? Um dos resíduos mais caros de se dosar é o do glifosato, que é o produto mais usado no mundo, o químico mais usado. Então, no Brasil eu não gostaria muito de saber no alimento processado, mas eu só tenho os dados assim mais internacionais que são publicados em revistas internacionais mesmo. Mas isso é fundamental, a gente monitorar. Eu acho que a gente tem monitorado pouco isso, dado pouca importância e como eu falei, em muitas situações aquilo que a gente considera resíduo aceitável, resíduo dentro de um limite que não vai provocar dano à saúde, agora, principalmente com essa questão hormonal, já se mostra que não há mais isso, não há mais resíduo que seja aceitável para uma grávida ou para uma criança num período crítico do desenvolvimento hormonal ou para um adolescente no período crítico do desenvolvimento hormonal. Então, acho que isso é muito interessante e a gente deveria valorizar mais isso. E a gente faz pouco, a gente fecha os olhos a isso e aí demora para perceber o estrago, né? Bom dia. Alexandre, Estação Experimental de Videira. Sérgio, obrigado parabéns pela oportunidade de disponibilizar esse momento para nós. Parabéns ao Dr. Pablo pela palestra, pelas informações prestadas. Eu me sinto muito feliz de poder participar de um momento como esse e eu sinceramente espero que a gente possa continuar nessa discussão, porque a importância e a relevância desse tipo de discussão é extremamente alta, sabe? E a gente certamente não vencerá todos os tópicos, enfim, as questões a serem discutidas nesse momento. Então eu penso que a necessidade de nós continuarmos nessa discussão é imensa e ela precisa, de alguma maneira, ser viabilizada entre nós. Eu acho que essa aproximação entre a universidade e a nossa empresa é fundamental, principalmente porque eu vejo um abismo muito grande, infelizmente, né? Se a gente confronta todas as informações que o Dr. Pablo nos passou e se a gente vai para a nossa realidade, nós percebemos que nós temos um longo caminho a percorrer para a gente minimamente ter uma situação razoável de produção alimentar, né? Então a gente todos os dias, assim, diariamente a gente vê que o Brasil é um país que se destaca mundialmente na produção de alimentos, que isso tem uma contribuição enorme no PIB nacional, que isso é uma bandeira, é uma coisa que a gente se orgulha e etc. Mas
isso tem todos esses problemas associados. Eu não vejo, infelizmente, a possibilidade, por mais que tenha se avançado em termos de produções sustentáveis, como o Dr. Pablo comentou, dos avanços na ciência agroecológica, infelizmente eu não vejo uma possibilidade de toda a nossa produção agrícola ser migrada para esses sistemas orgânicos, agroecológicos, ou seja, com utilização zero de inseticidas, herbicidas, etc. Nós diariamente lutamos, eu sou entomologista, né? Nós diariamente discutimos com os produtores e lutamos no sentido de termos uma produção menos irracional, menos agressiva, tanto ao ambiente quanto aos produtores e consumidores e etc., né, que é o que nós chamamos de produção integrada, né? O colega agora há pouco falou da produção integrada de maçã. Aqui em Videira, aqui no meio oeste catarinense, nós temos principalmente produção de ameixa, de pêssego, e nós lutamos para que a gente estabeleça uma produção integrada dessas frutas. Ou seja, o que seria uma produção integrada? Uma coisa menos irracional no uso desses produtos, tá? Eu acho que isso já é um avanço, já é um avanço, porque realmente a desinformação por parte dos produtores é grande, a noção deles de que esses produtos têm todos esses efeitos que o doutor comentou aí de um modo brilhante, e ainda assim a gente não consegue colocar muito na cabeça dos produtores que isso é verdade. Por outro lado, eles também têm o lado deles, ou seja, eles vivem de produção agrícola, eles sustentam as famílias deles com a renda da produção agrícola. E se a gente pensa, por exemplo, em migrar para uma produção orgânica, agroecológica, as perdas, né, os custos são muito elevados. Então, no Brasil, por exemplo, quem tem negócios grandes com produção agroecológica são pessoas que não dependem daquilo para viver. Sabe? São pessoas com um poder aquisitivo altíssimo. Então você pega, por exemplo, ex-piloto de Fórmula 1, sabe? Pessoas que têm um nível extremamente e que levam aquela atividade ali como um hobby. Então, se aquilo ali simplesmente falir de um dia de um ano para o outro, ele não vai morrer por causa disso, sabe? Agora, o nosso produtor aqui pequeno, que necessariamente vive daquilo ali, se ele simplesmente tiver uma perda de 40% na produção dele por conta de organismos, de pragas, de doenças, etc., ele simplesmente não vai ter renda, entende? Porque os custos dele já são elevados. Enfim, por isso que eu digo, né, conforme no início da minha fala, eu não vou ficar falando muito aqui, por isso que eu acho que essa discussão ela é muito longa e que a gente precisa continuar nessa discussão. Sabe? Porque essa interação e essa diminuição desse abismo que eu tentei explicar entre os efeitos nocivos dessas substâncias, mas que de um modo minimamente razoável a gente consiga adequar à nossa realidade, essa discussão é extremamente importante e necessária. Extremamente importante e necessária, sabe? Então, basicamente, era isso que eu queria assim, colocar. Porque a gente precisa avançar nesse tipo de coisa. A nossa realidade está muito distante dessa questão. E veja que eu considero o Estado de Santa Catarina, mesmo estando aqui somente há 3 anos, eu considero o Estado de Santa Catarina um modelo, né? Se a gente se a gente considera o Brasil como um todo, a situação é pior, né? Por quê? Porque aqui nós temos um modelo agrícola de pequenas propriedades, de diversidade. Então, por exemplo, um produtor, é muito comum, né, você encontrar no estado de Santa Catarina um produtor que planta aqui, por exemplo, uva e planta pêssego, planta ameixa, sabe? São áreas menores. Então, é todo um cenário que realmente dá para a gente trabalhar em cima da redução drástica dessa utilização desses produtos. Agora, dizer que num curto prazo a gente vai conseguir eliminar
a utilização de todos esses produtos e manter a eficiência que nós temos, eu infelizmente não enxergo esse cenário, sabe? Infelizmente não enxergo, tá? Como profissional na área de manejo fitossanitário, eu acho extremamente difícil, mas eu vejo sim possibilidades da gente reduzir isso de uma maneira significativa, tá bom? Eu agradeço aí mais uma vez, Sérgio, parabéns pela oportunidade que você está disponibilizando, parabéns ao doutor pela palestra, pelas informações, e eu espero que a gente continue a discussão. Obrigado, bom dia. Obrigado, Alexandre. Realmente nós estamos trabalhando com as diretrizes da olericultura e fruticultura em busca de alimento mais seguro, aí, com tecnologias mais limpas. Estaremos discutindo o mês que vem aí na reunião de planejamento aí, como vamos dar continuidade desses trabalhos que nós estamos iniciando aí, e com certeza acho que é de consenso de todos que teremos que continuar essas discussões, né, doutor Pablo? Essa parte de alimento seguro aí, que eu acho que é o caminho a ser seguido. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia, eu sou Catiúcia, aqui da região de Rio do Sul. Parabéns, Sérgio. Muito obrigado, doutor Pablo. Eu acho que essas informações elas serão realmente muito úteis, né? Estaremos utilizando largamente na orientação aos agricultores. A produção do alimento agroecológico, sem sombra de dúvidas, ela é um sonho e é algo que a gente anseia chegar. Porém, concordo com o colega de Videira e a realidade hoje de produção convencional ela é extremamente maior. A minha dúvida é no seguinte, a produção, o manejo dos agrotóxicos, utilizando de forma, respeitando dose, carência, registro de produto e etc., a ponto que não acuse resíduo, né, nos laudos de resíduo de produto. Isso teria também o mesmo efeito de um produto com resíduo ou não? Bom, análise de resíduo não é uma coisa que eu entendo bem, mas o que a gente sabe é difícil, é cara e não é precisa. É precisa em locais, países muito ricos, com alta tecnologia, é imprecisa com os nossos limites todos financeiros que a gente tem, extremamente imprecisa. Só para vocês terem uma ideia, esse relatório da Anvisa de 2016, ele desconsidera o glifosato e o 2,4-D. Não existe análise de glifosato e de 2,4-D nessas amostras do país. Eles lançam um relatório sem ter dosado glifosato e 2,4-D, que são o glifosato é o agrotóxico mais usado e o 2,4-D é um dos 10 mais, né? E eles não foram dosados. Então lança-se um relatório sem esse. Então claro que se a análise for confiável e mostrar a ausência de resíduo, não vai haver problema, com certeza não vai haver problema, né? Mas a questão é se é confiável, se aquilo aumenta, a ausência de resíduos é realmente a ausência de resíduos, né? Agora, essa conta, seria fácil a gente tomar essa decisão de mudar toda a cadeia se a gente contabilizasse os custos de tudo. Se a gente colocasse naquele custo da produção do alimento tradicional todo o impacto à saúde e todo o custo para a sociedade que o câncer de mama gera, que os cânceres, toda alteração endócrina gera, que quanto uma criança com autismo custa para a sociedade. Se a gente contabilizasse esses custos em termos de previdência, em termos de tudo, né, de saúde, a gente veria que, na verdade, a gente enxerga o oposto, né? É o oposto do que a gente enxerga. A gente acha que é viável economicamente uma coisa, a produção como está, na verdade, ela é inviável economicamente, né? Porque a gente simplesmente não está contabilizando todos os custos. Mas é claro que essa mudança vai depender de informação, de disseminação de informação. Então é por isso que a gente está aqui usando essa tecnologia maravilhosa, conversando com vários locais para disseminar informação, para as pessoas conversarem sobre isso. O papel de cada um de nós é muito importante. O papel do consumidor é muito importante, né? Criando mercado, porque mudando o mercado, muda tudo. O contexto do país é muito importante, porque enquanto não houver melhora econômica, não há condição econômica para mudar essas coisas. Então, é claro que é uma coisa difícil,
mas a gente tem que pensar, calculando o custo exato, a gente veria que não tem argumento, né? A gente tomou o caminho errado algumas décadas atrás, e deveria mudar esse caminho porque o custo é absurdo para a população. Isso sem falar no custo, quer dizer, o custo humano é difícil calcular, é extremamente difícil, né? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma mulher com 30 e poucos anos com câncer de mama metastático intratável, né? O quanto isso custa? É muito difícil, né? Mesmo calculando por muito baixo, a gente já veria que é inviável manter nesse caminho a produção, né? Bom dia. Rodolfo Castilhos, do CEPAF, aqui em Chapecó. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Pablo pela palestra e gostei muito quando ele falou que as frutas são um componente da nossa saúde, né? Pois teve um episódio aqui no CEPAF, na CIPA, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, ano passado, que veio um médico oncologista falar sobre câncer e ele tocou no assunto de agrotóxicos, dizendo que causa mutações, pode causar câncer. E na ocasião uma colega nossa perguntou se, diante de tantas informações de resíduos de agrotóxicos em frutas, se a gente devia comer frutas ou devia deixar de comer frutas. E a resposta do médico foi simplesmente: eu não tenho essa resposta para te dar. Ou seja, assusta uma pessoa falar isso, né? Num evento desses, botando em xeque se a gente deve ou não comer frutas e verduras. Eu acho que é óbvio para todos que os benefícios que o consumo das frutas e verduras trazem são muito maiores do que o possível risco que pode ter em função de um resíduo, de um agrotóxico nesses produtos. Então, eu acho que parabéns, o senhor deu a entender aí que a gente, mesmo com essas informações de resíduos, a gente deve confiar na nossa agricultura brasileira e não deixar de consumir esses produtos. Esse é um ponto que eu gostaria de focar. E o outro é que, mais na linha do que o colega Alexandre falou também, a gente não deve, eu vejo assim, os agrotóxicos, eles são um componente do nosso sistema de produção. E eu deixo a dúvida se o problema é dos produtos ou muitas vezes do mau uso desses produtos, né? Existe uma bula com a dosagem certa, o período de carência que a gente deve respeitar, intervalo de segurança. Então, talvez a gente deve focar num uso mais racional desses produtos, respeitando a bula, monitorar as pragas, usar somente quando necessário. Assim, a gente vai, com certeza, minimizar esses efeitos que hoje tem, né, de resíduos nos alimentos, e vamos garantir uma produção satisfatória. Pois eu, como entomologista também, se o Brasil inteiro migrar para a agroecologia, eu acredito que o país passa fome. Então, nós temos sistemas hoje que são estritamente dependentes do uso de agrotóxicos, e a discussão é muito mais ampla também. Eu acho que o foco tem que estar no bom uso desses produtos, porque a EPAGRE não pode entrar numa linha de querer ser contra o uso de agrotóxicos, porque isso aí não pode ocorrer. Nós somos uma empresa que tem que ter um posicionamento neutro, né, racional, utilizar a informação a nosso favor para ter uma opinião bem embasada. Então, que fique claro que a gente tem que ver os agrotóxicos como um componente no sistema produtivo e utilizar eles de uma maneira adequada. Então, mas parabéns, a palestra foi excelente, sem voltar para nenhum lado ou outro, acredito que foi bem neutra, e só fica essa colocação que eu gostaria de dar. Muito obrigado. Eu só queria quando se fala quando a Agência Ambiental Europeia ela fala em princípio da precaução, ela não fala em não utilizar a ciência ou não utilizar tudo que tiver a nosso dispor para melhorar a produtividade, para melhorar a vida, de forma nenhuma. Ela fala bem o contrário, a gente precisa usar a ciência, sem dúvida nenhuma, e vai usar produtos químicos, sem dúvida nenhuma. A questão é que a maioria das bulas e das doses recomendadas e de tudo que a gente considera estabelecido e seguro,
foi feito de uma maneira não científica, de uma maneira sem embasamento, de uma maneira com grande viés. O exemplo clássico disso é o do glifosato, e que não respeitou o princípio da precaução, ou seja, não houveram estudos, ou os estudos foram pequenos demais, curtos demais, só baseados em toxicidade aguda, e esses estudos de décadas atrás desconheciam os efeitos de mais longo prazo, os efeitos de desregulação endócrina, que é uma coisa que existe consenso na Sociedade Mundial de Endocrinologia, de desregulação endócrina, desde 2013, quer dizer, é uma coisa nova, é uma descoberta nova, e nada de que tem em bula de dose, de uso recomendado, de período de carência, leva em conta essas novas descobertas. Então a questão é usar sim, a gente precisa usar e vai usar muita coisa, mas fazer isso de uma forma séria, de uma forma a proteger a proteger a população e não repetir esses erros de expor um monte de gente por muito tempo para depois descobrir que está errado. E a evidência que a gente tem hoje claramente que isso está acontecendo novamente, os mesmos erros que aconteceram no passado com o chumbo, com o DDT, estão acontecendo novamente com o glifosato, com outras substâncias. Então é aprender os erros e usar a ciência a nosso favor e não contra nós. Essa é a questão. E em relação ao que comer, a fruta e verdura, a questão em saúde se a gente não tiver fruta e verdura saudável para comer, a gente não tem o que comer, porque o resto nos é nocivo. Comida processada é igual a doença, excesso de outros tipos de alimentos é igual a doença. Então isso é realmente fundamental. Pessoal, acho que a gente podemos encerrar o nosso debate. Não sei se tem alguém mais uma contribuição importante, se alguém tiver. Só aqui de São Joaquim, um questionamento, por favor. Carl Bolzani, sou engenheiro agrônomo, sou produtor de frutas orgânicas e a minha alimentação é baseada em produtos orgânicos e não orgânicos. Uma preocupação que eu tenho é em relação à mistura de produtos de agrotóxicos em tanque nos pulverizadores. Os estudos eles são feitos individualmente. Mas a gente sabe que por economicidade o pessoal pega e mistura 3, 4 produtos dentro de um tanque. Quais as consequências disso? Como que são os estudos em cima disso, os resíduos? Não são gerados novos produtos dentro desse tanque? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa multiplicidade de agressões tem efeitos que a gente desconhece, não só aditivos, não é só um se somar com o outro. Muitas vezes isso é uma progressão geométrica de problemas. Isso vai além dos agrotóxicos, isso vai para além. Isso vai para todas as agressões que a gente tem sofrido por produtos químicos em geral, não só dos agrotóxicos. E a gente realmente mal está começando a saber dos produtos individuais. Essa é uma outra questão muito importante, porque a bula, a dose segura, não só foi feito baseado em estudos não sérios e que não respeitaram uma série de critérios, mas são feitos para o princípio ativo apenas. E um princípio ativo apenas, e para aquele princípio ativo apenas, não contabilizando todos os adjuvantes que aquele produto químico final leva. Quer dizer, o Roundup não é igual ao glifosato. Roundup não é igual ao glifosato. Roundup é glifosato, mais metade dele de adjuvantes químicos, alguns confidenciais, muitos têm potência de disruptor endócrina 1000 vezes maior do que o glifosato. E aí, então isso é num produto. Imagina vários produtos misturado com mais as outras agressões do ambiente, e aí a gente tem esse efeito de provocar doença. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Então, apenas começando, tem muito que se discutir, muito que se avançar nessa questão de tecnologia de análise, né? Com certeza. Às vezes você tem um produto aí com um tomate, por exemplo, com 5 resíduos de agrotóxicos, todos dentro do limite, e considera-se inicialmente que ele está para consumo. Mas o que esses 5 entre eles estão interagindo e se a interação entre eles realmente torna seguro para consumo? Tem que avançar muito ainda para a gente concluir essas questões.
Pessoal, nós já temos aí quase 9h30, vamos agradecer aí os colegas de São Joaquim, Chapecó, Videira, Lages e Tuporanga. Eu não sei se tem mais alguma região que eu não citei aqui, porque não me aparece na tela, tá? Eu acredito que foi de importante, muito relevante essa discussão para a gente como extensionista, como trabalhador na área agrícola e para pesquisadores também que colaboraram, né? Para dar continuidade nesse trabalho. Foi de muita contribuição. Agradecer mais uma vez ao Dr. Pablo pela excelente palestra. Nós vamos disponibilizar esse material, pessoal, tanto essa videoconferência como a apresentação que foi feita para vocês poderem difundir lá na região de vocês esse trabalho aí. E vamos discutir com a possibilidade da presença do Dr. Pablo em próximos eventos maiores aí que ele possa viabilizar, que ele possa participar para estar discutindo com o nosso pessoal lá esse assunto que é tão relevante. Obrigado mais uma vez, pessoal. Bom dia a todos.